Bom, boa noite para todo mundo que já está conosco. Obrigada por participarem conosco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Daniela Souza Miranda pela ter aceito o convite tão gentilmente, a sair do seu momento lazer para nos atender. E queria te apresentar para quem ainda não conhece. A Daniela é engenheira química, também formada pela Politécnica, é colega, fiquei sabendo ontem só, e com MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalha há 21 anos na Dow, na companhia, né? E já trabalhou, inclusive, em outras regiões, como Colômbia, Estados Unidos, além do Brasil. Hoje é vice-presidente comercial de embalagens de plásticos especiais para a América Latina, da Dow, né? E também vice-presidente comercial da América Latina. Então, devidamente apresentada, muito obrigada. Daniela, por ter aceito. Obrigada a você pelo convite. O nosso convite para conversar. Bom, acho que a gente estava ali conversando e não tem como sair do tema, né? Da gente pelo menos entender como é que foi ou como está sendo o impacto da pandemia na operação da Dow, mundo e Brasil, né? Sim. Bem, nada como a gente planejava, né? Eu acho que ninguém está tendo o ano que planejou. Eu acho que esse ano realmente se testou alguma coisa, nossa, de todos nós, eu acho que como profissionais, como empresa, como pessoas, a nossa capacidade de adaptação, de reagir às mudanças, de mudar os caminhos, encontrar novos caminhos onde não tinha, desenhar novos caminhos. Então, acho que para a gente não foi diferente. Acho que o princípio do ano, principalmente ali, o princípio do segundo trimestre para a gente, né, na América Latina, na verdade que na Ásia a gente já vinha acompanhando desde o princípio do ano o Covid, o impacto em demanda, o impacto em previsibilidade e tal. Então, naquele momento, eu ainda, quando conversava com os meus pares e tal, meu par na Ásia, ainda parecia alguma coisa muito distante, parecia que não ia chegar aqui. Depois veio a Europa e logo depois a gente, tanto a América Latina quanto os Estados Unidos. Eu acho que o grande tema do ano realmente foi essa imprevisibilidade. A gente gastou muito tempo tentando entender onde a gente estava, para onde ia a demanda, o que a gente precisava produzir, para quem, como, o que ia acontecer com o consumidor final, o que poderia ser produzido, qual era a nossa capacidade de seguir operando, poderíamos seguir produzindo, operando as nossas plantas, com que tipo de restrições, com que tipos de cuidados, poderíamos continuar indo no escritório, sim ou não, como, com que cuidado. Então, teve aquele momento de grande incerteza ali no início do segundo trimestre, e aí as peças foram se encaixando. Acho que também o fato de ser uma companhia multinacional e a gente poder aprender com outras regiões e conversar com a Ásia, conversar com a Europa, o que vocês fizeram, como que vocês continuaram operando planta? A gente reduziu o turno, a gente montou grupos pequenos para não ter perigo de contaminar um grande grupo se você tem que parar. A gente tirou o pessoal de risco da operação, então está trabalhando em grupos menores. Então a gente foi aprendendo como operar, não só as nossas próprias plantas, mas o tema logístico, né, como transportar produto de um país para o outro, entender quais são as regras de cada um dos países, como se move produto e mais importante que tudo, entender a gente como consumidor, o que ia mudar no hábito de consumo do consumidor. Aquele consumidor que não estava mais saindo e que não consumia mais em restaurante, em bar, quando ele consome em casa, ele consome mais, menos, diferente, o que muda para o nosso negócio, o que muda para negócios de bens de consumo duráveis. A Dow, quer dizer, eu estou aqui falando do meu portfólio de plásticos, mas a Dow tem um range de produtos muito grandes e segmentos automotivos, segmentos de bens duráveis que foram muito impactados porque foram setores não considerados essenciais nesse primeiro momento. Então, a demanda efetivamente parou de um dia para o outro. Então, ajustar isso tudo foi todo um desafio. Não posso dizer que já passamos por isso, mas hoje acho que a gente entende, tem uma previsibilidade muito melhor do que o consumidor quer, o que mudou temporariamente, o que mudou de forma mais definitiva.
acho que a gente se ajustou de uma forma muito positiva. Agora, também tomamos um pouco as rédeas do próprio futuro, né? Eu acho que o deixa a vida me levar é bonito para o Zeca Pagodinho, mas na prática, como empresa, você não pode deixar acontecer, né? Você tem que tomar algumas ações com o melhor entendimento que você tem do que seja o futuro. E a Dow tomou, e nós anunciamos publicamente a parada de algumas plantas que a gente para por um tempo e vai retomar para ajustar ao que a gente entende que vai ser a demanda nesses próximos meses, em alguns casos, inclusive, em 1, 2 anos. Então, acho que negócios diferentes tomaram medidas diferentes. No nosso setor de embalagens, a gente viu um boom muito grande de necessidade de embalagens. Acho que são setores que foram considerados essenciais, né? Muito do que a gente vende vai para o setor de alimentos, para a cadeia de alimentos, para a cadeia de produtos de limpeza, que também recebeu uma demanda extraordinária. Então, a gente viu o contrário, uma necessidade muito grande de produtos, às vezes produtos um pouco diferentes da demanda anterior, então também teve o seu tempo de ajuste. Nem sempre o que você tinha em inventário, nem sempre o que você tinha planejado era o que o mercado estava pedindo, mas acho que a gente ajustou bem. Vamos terminar o ano, de novo, longe do que a gente imaginava em termos de planejamento, mas de uma forma muito sólida, muito boa, e esse terceiro trimestre já muito mais retomando uma rentabilidade que foi muitíssimo afetada durante a primeira parte do ano e que ainda tem um caminho grande em termos de retomada. De recuperação, né? E, na sua opinião, vocês que estão, como você falou, não só entendendo como os diferentes setores e as diferentes regiões do mundo tiveram que tomar ações diferentes, né? E olhar muito para o consumidor e ver o que esse consumidor, nessa nova situação, vai precisar, vai demandar. Esse consumidor que ficou em casa, que ficou sem emprego, que teve perdas, né? Como ele entendeu, ou o que você acha que mudou na percepção deste consumidor a embalagem de plástico? Você acha que houve alteração na percepção? Acho que sim. Acho que tem uma mudança de percepção. Acho bem, as pessoas da Dow que estiverem ouvindo vão saber que é repetido o que eu vou falar, porque eu falo bastante isso. Acho que tem algumas matérias que saíram falando que o plástico passou de vilão a herói. Eu não acho. Eu acho que o plástico já foi herói, foi vilanizado sem razão, e a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas para ele ser 100% herói, tem temas que a gente ainda tem que resolver. Então, eu não acho que a gente é herói até que a gente resolva o tema da circularidade. Mas eu acho que sim, a percepção de plástico em geral e de embalagem plástica mudou. Acho que o plástico em geral começou a ser visto em várias aplicações, até de equipamento de proteção, de máscara, de equipamento de segurança, em aventais, tanto máscara assim quanto o face shield. Então, várias necessidades novas pediram atributos que a gente sabe que o plástico tinha e que pôde atender, e muitas companhias muito rapidamente se adequaram em suas próprias linhas de produção e tal para atender uma demanda absolutamente nova, com produtos, desenhar produtos muito rapidamente e ter esses produtos prontos para o consumidor. A gente trabalhou nisso com alguns dos nossos clientes. E no setor de embalagem, eu acho que atributos que a gente, de novo, já via como muito importantes no passado, passaram a ser ainda mais importantes, com toda a parte de proteção e segurança do alimento. Então, agora, por exemplo, que as pessoas vêm do mercado, né, e a nossa instrução é receber o produto do mercado, tem que limpar tudo, tem que limpar todas as embalagens. Então, hermeticidade passou a ter um valor muito grande que talvez não fosse tão percebido no passado. Essa parte da proteção do alimento e de garantir a segurança e de garantir que você pode higienizar o alimento tem um valor muito diferenciado que talvez não fosse visto assim antes. E também o tema de estender a vida do alimento. Uma coisa é você comprar uma fruta direto, que dá um medo também, né? De que a fruta está exposta, muitas pessoas mexem na fruta e tal. Exato. Então, por que já não comprar uma fruta embalada, que além disso tem um tempo de duração maior
e tendo um tempo de duração maior, você precisa voltar menos no supermercado, está menos exposto a risco. Então, acho que as pessoas foram percebendo alguns atributos e valorizando uma mudança de percepção positiva, mas não muda em nada a necessidade de resolver o resíduo plástico. Aliás, acho que até força mais ainda a resolvê-lo, porque aconteceu comigo, acredito que tenha acontecido com muitos que estão ouvindo, que você, agora você olha seu lixo de frente, né? Muito do lixo que a gente sempre gerou no passado, não ficava em casa. Quadrado, né? Exatamente. Agora não dá para fingir que não viu. Assim, quando o lixo que era gerado estava no supermercado, ou estava no restaurante onde você ia comer, ou estava na empresa, você não tinha aquele contato com ele. Agora, todo dia você olha ali, e bem, no meu prédio a gente tem que descer com lixo para separação e tal. Então, você sabe exatamente a frequência que você enche de plástico, você enche de papel, que você enche cada um das suas estações, e você é mais consciente disso que você gerou, e você começa a se questionar se realmente tem uma outra forma e também entender o seu papel e a sua responsabilidade como consumidor. Então, acho que sim, tem coisas muito positivas dos atributos de plásticos que estão sendo vistas agora mais do que antes, mas também fica muito mais claro ainda, para os que tinham dúvida, de que resolver o tema de circularidade do plástico é uma prioridade e é nossa responsabilidade de qualquer um dos atores da cadeia, inclusive o consumidor como um ator da cadeia também. Bom, já que você está falando da questão de circularidade, né? Você poderia explicar um pouco melhor, lógico que quem está nos assistindo sabe o que é circularidade, mas você poderia falar um pouco sobre as metas ambientais globais da Down ou Latinoamérica para minimizar o impacto das embalagens plásticas no meio ambiente? Porque não tem jogar fora, né? Porque a gente está num planeta só, né? Exatamente. Já dizia Mafalda. Eu acho que isso, aliás, essa perda foi importante essa semana. Mas eu acho que esse foi o grande erro. E eu acho que é um erro de muitas indústrias, e é alguma coisa que a gente realmente tem que olhar e aprender, que é passar dessa economia linear para uma economia circular. Entender que tudo tem que ter esse retorno, que não tem lixo porque o planeta é um só. Então, você tira daqui e coloca ali, ele vai voltar para você e vai te impactar de alguma forma. Então, você tem que ser responsável por essa cadeia, e acho que por muito tempo, por ser um material muito bom e outros materiais é a mesma coisa, a gente usufrui sem pensar ou sem se responsabilizar por esse pós-uso. E isso realmente tem mudado, acho que a consciência das pessoas tem mudado, e acho que a consciência das empresas tem mudado. Porque também acho que para cada empresa, em um determinado momento, caiu a ficha, mas algumas demoraram mais ou menos para se sentirem responsáveis por esse processo. As nossas metas de sustentabilidade, você menciona, a gente tem 3 grandes metas de sustentabilidade, e 2 delas são muito ligadas ao tema que a gente está conversando, que é o tema plástico. A primeira delas é de eliminação de resíduo. Então, o nosso compromisso globalmente é de que até 2035 a gente vai retirar do ambiente ou não deixar chegar ao ambiente 1 milhão de toneladas de plásticos. Então, isso é alguma coisa que a gente mede em cada uma das regiões, e a gente vai chegar aí através de projetos que têm a ver com coleta, que têm a ver com reciclagem, que têm a ver com reutilização, trabalhando sempre em alianças, e aí eu posso mencionar depois alguns exemplos que a gente tem em cada uma das metas, mas em alianças tratando de, primeiro, eliminar o resíduo, garantir que o resíduo não está lá. Então, a primeira vamos eliminar o que já é um resíduo e vamos buscar novas utilizações para eles, vamos garantir que ele não está nesse meio ambiente. A segunda meta é a de fechar o ciclo, que é exatamente o que a gente estava conversando. Quando você vai desenvolver o material, desenvolver a embalagem, você já pensar na reciclabilidade dele. E esse, para mim, foi o grande pulo do gato para a nossa indústria. Acho que até quando a gente, como uma companhia de inovação, uma companhia de tecnologia, a gente colocava muito da nossa capacidade de inovar no que o nosso cliente precisa num primeiro momento, e depois no que o cliente do nosso cliente, que é o dono de marca, precisa, e o que o nosso consumidor precisa. Mas os nossos atributos paravam aí. Paravam na coisa que seja boa
para o consumidor. Então o consumidor quer alguma coisa que seja fácil de abrir, o consumidor quer alguma coisa que proteja a crocância, ou que... Então, esses eram os nossos focos. E agora se adiciona um outro elemento, que é na hora de você fazer esse desenho, você pensar na volta. Quer dizer, não é parar no consumidor, é depois qual é a capacidade qual é a reciclabilidade dessa embalagem que eu estou desenhando. E aí, essa segunda meta da Dell é focada nisso, que é até 2035, o nosso compromisso é que todas as embalagens onde vai o nosso material vão ser 100% recicláveis ou reutilizáveis. É uma mudança de paradigma super importante que realmente refoca toda a nossa área de pesquisa e desenvolvimento a buscar outros atributos. Definitivamente não fazemos sozinhos, todos os projetos nessa direção são projetos com nossos clientes e com os donos de marca na ponta, mas tem alguns exemplos aqui que também posso dividir de como estamos fazendo isso na América Latina, como estamos fazendo isso aqui no Brasil. E a terceira, eu mencionei 3 metas de sustentabilidade, a terceira, que não é diretamente com plásticos, mas que obviamente afeta todas as operações da Dow, é o nosso compromisso de até 2050 ser neutro em carbono. Então, que todas as nossas emissões sejam mitigadas e que a gente emita cada vez menos CO2 através de mudanças nos nossos processos produtivos, através de mudanças em como a gente move material, utilização de energia, e talvez começando por aí, nos exemplos de América Latina, a nossa própria planta de Bahia Blanca, que é onde a gente produz grande parte do material que é consumido no Brasil, é uma planta que agora, através de uma parceria que a gente fez com o Centro Porto, ela tem 20% da energia que a gente utiliza vai ser de uma fonte eólica. A gente tem projetos também de energia solar na nossa planta de Aratu, aqui no Brasil, um outro segmento da Dow, mas também são mudanças que a gente vai fazendo em termos de tornar as operações com fontes cada vez mais naturais, né? Cada vez mais renováveis. E pelo lado de desenvolvimento de produtos, aí eu cito alguns exemplos com relação às metas anteriores. Acho que talvez a principal, quando a gente fala de tirar o resíduo do ambiente, é o desenvolvimento de PCR, né? Desenvolvimento de uma resina que seja pós-consumo reciclado, então um material reciclado que a gente vai vender ao mercado, além do material virgem, que é o que a gente vende hoje. E para isso a gente tem parcerias. Né, é uma grande, para a gente é uma grande novidade. Existem alguns materiais no mercado, a gente realmente acredita que a gente tem um produto diferenciado e que atende uma demanda de alto valor, que não é que o produto reciclado vai ser utilizado para uma gama de menos valor agregado, mas sim que vai atender o mesmo tipo de aplicação, muitas vezes voltando à própria aplicação onde ele foi consumido. E para isso a gente tem trabalhado em toda a América Latina, a gente com parcerias em cada uma das regiões. Então a gente tem uma parceria no México, uma na Colômbia, uma na Argentina e uma aqui no Brasil. E a do Brasil, em alguns dias, a gente já vai estar pronto para lançar o nosso produto. E, bem, aproveito para convidar todos os que estão aqui para seguirem a gente no LinkedIn, no Dow Packaging, porque vão ver que a gente tem um lançamento no dia 21 de outubro, está muito próximo, onde a gente vai falar um pouco mais junto com os nossos parceiros de qual é esse produto, como vai ser lançado, para que tipo de mercado. A gente está muito orgulhoso, é um trabalho que vem aí sendo feito de mão dadas com a Boomera desde o início do ano passado e que chegamos no momento do lançamento. Legal. Então, as ações, né, que vocês estão fazendo, né, na América Latina e no Brasil, você citou México, você citou Colômbia? Colômbia, Argentina. Você quer falar um pouco do que exatamente foi feito? Bem, no desenvolvimento de PCR, né, no desenvolvimento do reciclado, a gente está trabalhando com um parceiro em cada uma dessas regiões. Então, todos os parceiros são públicos, a gente divulgou MOUs com cada um deles em períodos diferentes. Daqui, com a Boomera, como eu mencionei, foi o primeiro que a gente avançou. A gente tem um parceiro no México, que é a Arpema, tem um parceiro na Colômbia, que é a ENCA, e com a ACTA na Argentina.
Em cada um desses, a gente está buscando aplicações diferentes, alguns são com material flexível, alguns com material rígido. Então, a gente vai aprendendo em cada um deles e buscando, a depender do nosso parceiro e a depender da necessidade daquele mercado, atender uma necessidade diferente. Esses são projetos para PCA. Além disso, a gente tem alguns projetos, como no México, por exemplo, de rodovias feitas à base de plástico reciclado com um aditivo asfáltico que faz parte do nosso portfólio, que melhora a performance das rodovias e reutiliza plástico reciclado. Na Colômbia temos um em construção, na Argentina temos um com pallets. Então, são iniciativas diferentes, com parceiros diferentes, nesse sentido de retirar o resíduo do meio ambiente, né? E, além disso... Aí, não sei se talvez aproveite para reforçar agora, pelo lado do desenvolvimento de embalagens sustentáveis, aí tem uma quantidade de coisas que nós estamos fazendo. Posso citar vários exemplos com vários parceiros no Brasil, de como a gente vem desenvolvendo essas embalagens recicladas, visando, de novo, a gente quer chegar a 2035 com 100% das embalagens recicladas. Então, tem muita coisa que já comerciais no mercado, de comida para cachorro, de docinhos, de banana passa, de detergente em pó, que já são monomateriais e 100% recicladas. Algumas que estão para ser lançadas, então estamos em fases finais, tanto com os convertedores quanto com os donos de marca para lançamento, em tintas, que é uma área nova, em que a gente está trazendo essa inovação, na parte de frango fresco também estamos trabalhando, em algumas áreas de cuidados pessoais. Então, tem produtos para serem lançados, e aqui queria aproveitar para todos os nossos clientes diretos e os donos de marca que estão na linha também, agradecer, porque todo lançamento desses requer coragem, né? Requer pioneirismo, requer alguém que acredita na ideia, que está comprometido. Quebrar o paradigma, né? Fazer total. Total. E tem o seu risco envolvido, e você tem que parar a sua linha de produção para produzir pequenas quantidades e tal. E agora, durante a pandemia, a gente tem clientes absolutamente comprometidos que, durante a pandemia, com todas as dificuldades, ainda assim seguiram fazendo os seus trials, a gente fazendo remotamente, através de iPad, telefone, porque não podia ir até a planta, mas para sair com um produto que atenda essa demanda de 100% de reciclabilidade. Então, é um orgulho muito grande e um trabalho de colaboração muito grande da cadeia, que depende de todo mundo ali acreditar no valor e acreditar que o futuro é reciclado. Tem que ser reciclável e reciclado. O ano passado, eu estive lá no Part Studios, lá em Jundiaí, eu acho. Jundiaí, isso. E lá eu vi muitas coisas em teste, inclusive ali tinha uma área que era só produção e reutilização, né? Produção de embalagens e produtos a partir de PCE. Né? Isso. O PEC Studio está na ponta com isso, está apoiando, está... Sem dúvida nenhuma. O PEC Studios é nosso braço para todos esses desenvolvimentos, né? O modelo de PEC Studios, que é esse centro de colaboração e de inovação focado em embalagens, ele nasceu na América Latina, nasceu no Brasil. Hoje é um modelo que a Dow tem no mundo inteiro, então a gente tem em todas as 4 grandes regiões da Dow e em alguns países em cada uma das regiões. Então é um modelo de sucesso, e é um modelo de sucesso porque é aberto a todos os nossos clientes. A gente realmente está trabalhando junto, e mesmo virtualmente, como eu mencionava, a gente agora tem um PEC Studios Virtual, porque os clientes não podem vir, né? E a gente muitas vezes não pode ir. Então, a gente utiliza muitas ferramentas virtuais para dividir todos os testes e todos os desenvolvimentos que estão sendo feitos. Esses que eu mencionei agora, do frango fresco, a embalagem de frango fresco, de tintas, todos eles foram desenvolvidos com o apoio do PEC Studios. A gente, inclusive, como você mencionou, a gente tem
uma recicladora, então a gente tem uma planta piloto, né? A gente tem uma extrusora também, a gente tem uma recicladora, porque o nosso objetivo é também aprender ali, entender, quando a gente está desenvolvendo, isso realmente pode ser reciclado, sim ou não, e como eu chego na melhor formulação para reciclar esse material, para que o produto final tenha os mesmos atributos do anterior. Então, muitos desses desenvolvimentos estão sendo feitos no PEC Studios, mesmo quando não são para o Brasil. E aí eu queria aproveitar aproveitando que hoje é o Dia Internacional do Café, que eu aprendi que existe esse dia e é hoje, e você mencionou que eu morei na Colômbia, a Colômbia tem um lugar importante no meu coração. E a gente teve um lançamento hoje, comemorando. Exato, exato. Sou fãzíssima do Juan Valdez. E a gente teve um lançamento hoje na Colômbia, comemorando o Dia Internacional do Café, que é uma embalagem para café, uma parceria com a Lico e com o Café Pergaminho, que é uma embalagem de café onde a gente retirou o laminado metalizado, então não tem mais a presença do alumínio, é 100% monomaterial, mantendo todas as características de odor, de frescor, de sabor, que são tão importantes no café, seja ele colombiano ou brasileiro. E nessa polêmica eu não vou entrar de qual é o melhor café. Mas é um tipo de lançamento... É o tipo de lançamento legal. E ainda chegando num momento em que as pessoas estão consumindo mais desse tipo de café, porque estão consumindo café mais em casa do que fora. Então, é uma engrenagem que não para, são lançamentos e pensamentos diferentes, e que muitas vezes surgem numa determinada região. Esse lançamento, ainda que seja na Colômbia, o PEC Studios de Jundiaí apoiou muito no desenvolvimento e está pronto para desenvolver também com parceiros no Brasil. Assim que fica a dica para os parceiros que quiserem desenvolver alguma coisa parecida no Brasil, estamos prontos também. Que bom, né? A gente pode copiar e colar, né? Pode fazer, escalar a mesma coisa. Que exatamente, eu acho que é o segredo, né? Nada mais... ninguém mais tem tempo de começar do zero. Novo, né? Ninguém tem mais tempo de começar do zero, é copiar e colar, melhorar, soltar alguma coisa que ainda não está 100% e ir ajustando com o tempo. Eu acho que a gente aprendeu muito com os aplicativos, né? Você tem versão 1, 2, 3 e tal, e você vai melhorando com o feedback do usuário, né? Então, como que a gente utiliza esses feedbacks, utiliza de uma região para melhorar em outra, para adequar e tal, e aí a conexão dos PEC Studios também, o PEC Studio daqui com o dos Estados Unidos, com o da Europa, com o da Ásia, ajuda muito a trazer novas ideias e novas aplicações. Eu costumo dizer que a gente precisa entender que as crianças, elas nascem pequenas, né? Depois é que elas vão crescendo, porque se você ficar... sabe, louco, né? Eu quero fazer o ideal porque ainda não está pronto. Porque... Gente, põe para rodar e daí a gente vai ver qual é o problema que vai dar. E aí a gente vai resolver o problema. A gente não colocar para rodar. Lógico que tem que ter um mínimo, né? Mas claro. A busca, né? Às vezes é uma busca idiota, né? Porque você daí não sai. E ainda fica depois sofrendo de dor de cotovelo porque alguém lançou antes, né? Então... Não, você fica nessa busca dessa perfeição. Eu acho que em momentos como que a gente passou esse ano, de que exigiam uma solução rápida, assim, eu fiquei absolutamente bem. Você sabe que eu acabo sendo muito parcial para a USP, mas eu fiquei muito impressionada com a rapidez que foram desenvolvidos os ventiladores, assim, algumas necessidades que, eventualmente, no passado, até a gente soltar um produto, ia levar anos, porque todo mundo ia querer testar e validar isso e tal. E eu acho que a gente foi aprendendo muito rápido com essas iterações. E a Universidade de Londrina começa uma coisa, que a Universidade de São Paulo melhora um pouco, que a Universidade no Rio Grande do Sul aperfeiçoa. Então, essa colaboração também entre os atores da cadeia é super importante. E nenhum projeto, assim, nenhum dos projetos que eu mencionei são projetos feitos no laboratório fechado e olha aqui o que eu tenho. Nenhum, porque ninguém mais consegue fazer um projeto assim. A velocidade que a gente vai não sustenta isso. Não dá. É isso aí. Você citou o desenvolvimento da resina PCR de PI. Quais foram os desafios para fazer isso? Porque
Inclusive, a gente teve uma conversa com a Zita, da Unilever, né? Que foi uma das empresas, e ela própria trabalhou muito no PCR de PE, que não é algo so easy. Eu queria saber quais foram os desafios que uma empresa como a Dow teve para desenvolver isso. Porque o negócio da Dow, né? Vocês estão rompendo um paradigma, porque o negócio não é vender PCR, né? É você vender o vídeo. Vai ser. Mas isso é muito legal. Não, eu chutar o balde, né? Não vou fazer mais isso. E aí? Não, eu acho que uma vez eu ouvi de alguém falando que a gente tem que ser o nosso próprio disruptor, né? Porque se você não for, alguém vai ser, né? Em qualquer mercado que você esteja, em qualquer tipo de indústria, alguém vai vir com uma coisa que é uma disrupção daquele produto ou daquele serviço que você tem. Então, nada melhor do que você mesmo. Ser o seu... Antes que alguém o faça. Exatamente. Mata você mesmo antes que alguém o faça. Exatamente. Vem e complementa e traz outras coisas e combina. E eu acho que realmente essa combinação do produto reciclado com o produto virgem vai ser o futuro. Então, tem que encontrar o modelo desses dois coexistirem. E para isso você tem que melhorar, você tem que trabalhar num reciclado de alta performance, que realmente não seja utilizado para produtos de segunda gama, mas sim para o mesmo nível de produtos que você utiliza o virgem. Então, acho que nesse sentido, o maior desafio para a PCR como é o maior desafio para reciclado em basicamente todas as indústrias, é o fluxo de matéria-prima, né? É você está acostumado como produto. A continuidade, né? Senão exatamente. Em volume e em qualidade, né? Em performance. Então, é como que você garante essa confiabilidade, essa constância que você tem num produto de matéria-prima, que você tem uma cadeia já pré-definida, como que você transfere esse modelo para um modelo reciclado? Como que você garante essa continuidade e essa constância? E aí tem um trabalho muito grande, no caso do Brasil, com as cooperativas, que é absolutamente essencial, né? Entender como trabalham, de onde vem a matéria-prima, qual é o range dessa matéria-prima, como que você desenvolve uma formulação para o seu produto reciclado que seja robusta o suficiente, que pode trabalhar com esse range. Porque hoje você recebe uma matéria-prima dentro de um determinado range, então é muito fácil programar o produto final. Tem uma especificação. Você continua tendo que entregar na mesma especificação lá na ponta, mas agora você recebe essa variação. Então, você tem que entender nesse processo, né, no processo de separação, no processo de limpeza, no processo de compatibilização, quais são os produtos que você pode, quais são os aditivos que você pode e deveria usar na sua formulação para ter essa formulação robusta. Então, eu diria que um passo muito importante é entender como chega a sua matéria-prima. E aí, no caso do Brasil, a nossa parceria com a Bumera foi muito importante, porque a gente somou o nosso conhecimento e o nosso expertise em polímeros com o conhecimento deles nessa gestão de resíduos, né? No trabalho com os cooperados. E somar os dois e chegar com um produto final que tem a constância que se espera e a qualidade e performance que a gente espera que um produto que tem o nosso logo entregue, esse foi o trabalho de 1 ano e meio aí que a gente está próximo para entregar. É isso que eu ia te perguntar. Quando que vai estar disponível? Então, vai ser o lançamento? De novo, fica o convite dia 21 de outubro, à tarde. A gente, eu acho que é 2h30. Não sei, Mari, se tiver assistido, se você puder colocar aí para todo mundo no chat, eu te agradeço. Acho que é 2h30, mas no LinkedIn da Packaging, todos podem entrar, aproveita para seguir a gente lá, para sempre tem novidade. Aproveita para ver as novidades lá, dia 21 à tarde, a gente vai ter o lançamento e aí a gente vai tirar várias dúvidas em termos de qual é o produto, como é um produto, para que aplicações e tal. Vamos ter também outros participantes aí no nosso lançamento. E esse é o lançamento do Brasil, de novo, que tem um determinado foco para uma determinada aplicação, que eu conto no dia 21. E como nós estamos também aprendendo e pilotando em diferentes regiões,
regiões, o que a gente está fazendo na Colômbia, no México, na Argentina, é um pouco diferente para outras aplicações, com o objetivo de aprender numa região e depois encontrar escala e explorar, aprender a aperfeiçoar e trazer para as outras regiões também. Então, quer dizer, tem um lançamento agora e um crescimento lá na frente com aplicações diversas. Então, não falo muito mais agora, mas todos dia 21 ligados no nosso lançamento do nosso PCR. Qual você diria, né, vocês que já estão aí há 1 ano e meio trabalhando, qual você acha que é o desafio para aumentar a reciclagem de resíduos pós-consumo no Brasil? Eu acho que tem o desafio desse fortalecimento da cadeia, né? Que é esse trabalho um pouco que eu falava, que é um trabalho que a gente começou a fazer com as cooperativas de foco em produtividade, foco em produção, em capacidade de produzir, né? E ter um produto numa determinada qualidade e num determinado volume. Então, profissionalizar, por falta de uma melhor palavra, mas elevar o nível Isso é super importante. Então, acho que é um desafio, é uma necessidade, é algo que a gente abraçou como também sendo nossa responsabilidade. Tem uma parte importante que é nossa também como consumidor, que é essa parte de conscientização do consumidor, fazer essa separação, levar para as estações de separação para que o produto efetivamente possa ser separado da melhor forma possível, não deixar a céu aberto e tal, não deixar que seja levado para os mares, para rios e tal, porque claramente não é onde o resíduo plástico deveria estar. O plástico é muito valioso para estar perdido e pode e deve ser reciclado. Todas as matérias-primas, né? Exatamente, todas elas. Então, acho que outros materiais perceberam isso antes e trabalharam nisso antes. Eu acho que tem que dar um mérito também, né? Exato. Não existe lixo, existe matéria-prima em outra forma. Exato. Isso tá em outra existe forma. Um recurso. Existe um recurso que você pode ou não estar utilizando da forma correta. E muitas vezes a gente não está. Então, esse é o trabalho, né? De fazer esse fechamento. E para isso, tem que ter pelo lado de... É sempre um supply e demand, né? Pelo lado de supply, é o que a gente falou, de fortalecer essas cadeias, fazer chegar ao cooperado essa matéria-prima através da separação dos consumidores. E pelo lado de demanda, aí eu acho que é o trabalho que a gente está vendo que muitos dos donos de marca estão fazendo, que é ser firme em termos dos seus compromissos de utilização de reciclado. Porque o reciclado não é mais barato, o que é uma coisa muito importante de se dizer, né? Ir para reciclado com uma expectativa de que isso vai baratear o seu produto não é uma solução. O reciclado é um produto mais caro, é mais difícil chegar num reciclado com a mesma performance, pelos vários motivos que a gente conversou, do que chegar com produto virgem. Então, tem que ser um compromisso também na outra ponta que gera essa demanda e que, por isso, essa cadeia se torna sustentável, com perdão de usar a palavra sustentável de novo, mas porque é sustentável economicamente para todo mundo, porque todo mundo está fazendo dinheiro nela, porque senão, se o cooperado não... exato, se o cooperado não vê o valor daquele produto que ele está separando, ele vai separar alguma outra coisa, ele vai trabalhar em alguma outra cadeia que não é essa. Então, todos esses elementos são essenciais realmente para a gente chegar num nível de reciclabilidade que a gente busca e que a gente precisa para atingir todos os objetivos que não só a Dow, mas várias outras companhias estão se colocando. O mundo precisa. E que o mundo precisa, que nossos filhos, nossos netos, todos vão precisar para usufruir um mundo melhor do que a gente tem hoje. Você comentou aí da questão do desenvolvimento, da parceria com os seus clientes, com os donos de marca, agora esse trabalho com os cooperados. E o consumidor, vocês estão trabalhando em trazer o consumidor para a luta? Então, a gente tem alguns trabalhos de educação. Tem um trabalho que também a gente lançou agora recentemente, que é focado no consumidor final e acho que também é nossa responsabilidade. Acho que só trabalhar em inovação e tecnologia não é tudo. A gente precisa educar o consumidor, educar a gente.
como consumidor e a sociedade. E a gente lançou agora recentemente, também convido, e aí Mari, se você tiver aí também, por favor, colocar o link, convido a todos a entrar na página movimentocircular.io, que é um lançamento que a gente fez junto com uma EdTech, né, como é startup de educação, que é a Tina, que tem conteúdo gratuito, não custa nada e é para todos, o acesso é de todos, sobre circularidade. É um conteúdo super interativo, didático, montado por professores, que podem ser usados em escolas. Então, a gente já tem o Centro Paula Souza, por exemplo, que é um dos parceiros nossos nesse projeto, que já está treinando seus professores para levar para todas as escolas técnicas de São Paulo. Pode ser levado para qualquer lugar do Brasil. O material está lá, disponível. Tem muito material super interativo. Acho que vocês vão gostar. É uma coisa que a gente se orgulha bastante da qualidade do material. Não é um material da Dow. Não falo em nenhum momento de produto nosso, de por que esse material é melhor que o outro. Não é. Não tem nada disso. Não tem nenhum objetivo de venda. Tem um objetivo de conscientização, de explicar o que é circularidade, explicar como que a gente pode fazer para consumir menos, para desperdiçar menos, para reutilizar, para repensar como o nosso papel também nessa cadeia. E é um material que pode ser usado e vai ser usado para aulas com os professores, pode ser utilizado para empresas. Então, eventualmente, alguma empresa vê aquele conteúdo e quer levar para os seus próprios funcionários ou para a sua própria comunidade. O Grupo Val Group também se somou como um dos participantes desse movimento. Também agradeço a participação deles. Agradeço a USP, o Centro de Economia Circular da USP, que também se somou nesse movimento. E o convite aqui é para todos realmente entrarem lá, conhecerem, feedback, são muito bem recebidos, tanto podem dar feedback para mim ou para a Dal, na nossa página do LinkedIn, do o que é legal, o que não é legal, o que vocês gostariam de ver e tal, mas se apoderar do material. A gente realmente não quis fazer um material que fosse para um determinado grupo, mas para todos, porque também entendemos aí que é o papel de todos nós estar nessa jornada, né? Eu estou só preocupada com uma coisa. A gente está conversando, já está faltando poucos para a gente encerrar, né? Eu falo muito. Acabou de nascer. Hoje. Olha que linda. Aí. Nenê nasceu hoje. A nossa cartilha de educação ambiental. Hoje. Aproveitar também. Que presente, excelente novidade. Parabéns. 1º de outubro, nasceu. E a gente tem a semana que vem, daqui uma semana, o nosso Fórum de Embalagem e Sustentabilidade, que eu já convido todo mundo. Esse ano a gente vai trazer assuntos controversos, né? Como, por exemplo, a questão da pecuária. Então, a Marfrig vem falar, vem Coca-Cola contar também, Nestlé, Danone, Pisalia, Magnus Pet, Procter & Gamble, Ana, nossa colega também, também quer compartilhar um pouco e dos desafios que também estão buscando, né? Tem o pessoal do alumínio contando um pouco das novidades também do alumínio, do papelão, do papel, cartão, do PET reciclado. Então, a gente procurou trazer um material que tivesse todos os materiais, né? Para poder realmente provocar essa discussão, né? Então, acho que a gente vai poder contar, vão ser palestras curtas, mas vão ser 15 palestras, um bocado de coisa. Eu falo, a gente para de botar assunto, né? Mas parece que eles nascem, entendeu? Tem assunto, né? Eu juro. É que, de repente, você acaba sendo aglutinador. Não, mas tem que ir. Não, mas olha, mas isso. Então, está sendo muito legal. Esse ano a gente completou 15 anos, né? Então, esse feedback, né, do mercado, de querer participar, de estar buscando, a gente conseguiu mudar todo o nosso conteúdo com a ajuda da equipe inteira, e não foi fácil.
do mundo presencial, a gente conseguir colocar o nosso conteúdo para o digital e manter a interação, né? Então, a gente faz reuniões de Teams todos os dias com os participantes e dobrou o número, né? Dobrou o número, tá uma loucura, mas está muito divertido. Que legal, que legal. Está muito gostoso, né? Quer dizer, foi um susto, mas passado o susto, você acorda e tem que fazer, e não vai ter jeito. Deu frio na barriga, o primeiro workshop em agosto, que a gente fez ao vivo, então dá aquele, nossa, e se, né? Então você se blinda inteiro de um monte de coisa, mas agora já vai ser o segundo e vai ser melhor, né? Cada vez melhor. Exatamente, assim é. Então, eu deixo, primeiro quero te agradecer. Queria te perguntar antes, Dani, se você quer deixar uma mensagem final. Não, quero te agradecer, te parabenizar aí pela cartilha nova, pelo evento que está vindo, parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm fazendo pelo setor, e aí o setor, obviamente, não de plásticos, mas todo o setor de embalagens. Agradecer pelo tempo para a gente, né? Eu acho que talvez a minha mensagem para todos nós aí para 2020 que o que a gente aprendeu em 2020 a gente possa usar em 2021, né? Eu acho que tem várias coisas que a gente aprendeu no susto, como o que você mencionou de digitalização, de mudar a forma de fazer as coisas, de correr um pouco mais de risco em lançar produtos e aprender à medida que a gente faz. Eu acho que a forma de trabalhar, talvez eu não preciso estar fisicamente ali, mas tem outro jeito de acelerar até alguns desenvolvimentos e mudanças, fazer as coisas chegar no consumidor, chegar no nosso público-alvo. Então, tem várias coisas que eu quero que fiquem, né? Eu espero que a gente consiga trazer essas coisas como na nossa bagagem aí para 2021, que 2021 seja um ano um pouquinho mais previsível que 2020, também ajuda, né? Que seja um pouquinho mais estável, já me ajuda muito, acho importante. E talvez, como uma mensagem final, e mudando muito do assunto que a gente falou, a Dow como companhia tem 4 ambições importantes, né, do que a gente quer ser no futuro, assim, como que a gente quer ser a companhia de ciência de materiais, a companhia na nossa área, que seja a mais focada em cliente, a mais inovadora, a mais sustentável e a mais inclusiva. Acho que muito do que a gente falou tem a ver com 3 deles, né, com a parte do foco no cliente, com a parte de inovação, com a parte de sustentabilidade. Um pouco falamos também de inclusão, em termos de inclusão na cadeia, inclusão das cooperativas, mas eu acho que a gente, como sociedade, ainda tem muito para fazer nessa área, assim, nessa parte de inclusão, na parte de empatia, de entender o outro, de aceitar diferenças. Então, se eu posso ter um sonho para o próximo ano, esse seria o meu sonho, de que a gente evolua nesse sentido e que a gente possa se colocar mais fácil no lugar dos outros e aceitar mais. Acho que às vezes a gente dá um passo para frente e 2 para trás nessa área de inclusão, e para mim assim, é um valor extremamente importante. Vamos ver se a gente cresce por aí também. É isso aí. Eu ainda não fiz ainda nenhuma live com Libras, mas a gente está buscando o nosso fórum ter já tradução em Libras para incluir as pessoas. Que legal, vai ser o primeiro. Muito bom. Tá sendo uma batalha. Eu imagino, é um desafio. Para poder, porque né, você tem que combinar com um monte de gente. Mas eu acho a gente vai também abordar a questão dos deficientes visuais, né, de como a embalagem tem que incluir o deficiente visual. Que lindo. Ótimo. E inclusive embalagem flexível, né? Então a gente vai trazer um case de uma empresa de embalagens flexíveis que conseguiu, né, brasileira, nacional, que está fazendo isso e vai mostrar o porquê, e vai trazer o deficiente visual lá para provar que é isso, né? Então, ai, que lindo, quero ver. Vai ver. Então, Dani, muito obrigada. Obrigada, Mari, por ter ajudado a gente. Obrigada, equipe. Obrigada a quem assistiu. Depois a gente vai deixar, tá tudo na bio, a gente liberou PDFs novos. Tá na bio também como entrar no fórum, tá na bio como conseguir a cartilha. Depois, se alguém precisar de alguma informação que você, Dani, passou, seja do movimento circular,
do PEC Studios. A gente tem tudo isso para compartilhar. Do lançamento do PCR no dia 21. 21 às 14h30. Ótimo. Então, gente, muitíssimo obrigado a todos pelo tempo. E até a próxima, a gente se fala. Espero todo mundo dia 8 no fórum. Obrigada, Dani. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Tchau, tchau.